Então, boa noite a todos e a todas. Hoje nós temos como convidada a Ana Regina Rego, que eu vou aqui chamar já. Oi, Ana. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Então, eu vou fazer uma apresentação sua, breve, né? E aí, depois disso, eu passo a palavra para você. Nós temos um limite de 1 hora, né? Que é dado, você sabe disso, pelo, pelo suporte aqui, então a gente imaginei meia hora por aí, sua fala, e depois nós passamos para as perguntas. Então, queria agradecer em nome do LabCom, que é um laboratório de estudo e produção de conteúdos para as mídias sociais, que é coordenado por mim e pelo professor Marcos Napolitano, né, ambos professores da Universidade de São Paulo, um projeto que começou em 2019 com a intenção de realizar estudos sobre conteúdos difundidos nas mídias audiovisuais, justamente para pensar não só essa difusão, mas a forma como determinadas visões de história são difundidas, e naquela época, óbvio, a questão do negacionismo já se encontrava em pauta. O projeto conta com o apoio da Universidade de São Paulo por meio do Programa Unificado de Bolsas. Nós contamos com 2 bolsistas que viabilizam esse projeto, que é o João Campos, aluno do curso superior do audiovisual, e a Ana Raiol, que é aluna do curso de Educomunicação. São estudantes da Escola de Comunicações e Artes da USP, e eles que, no fundo, ajudaram e pensaram e criaram esse canal. Eu aqui sou de uma época em que, enfim, completamente inadequado esse novo suporte, eles que me introduziram nesse novo meio, né? Então, a Ana, a quem eu, de novo, agradeço a presença, ela é professora da Universidade Federal do Piauí, pós-doutora em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicações da Federal do Rio de Janeiro, concluiu esse pós-doutorado em 2020, foi, na verdade, presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em História da Mídia, de 2015 a 2019, a ALCAR, e também foi presidente da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas de Ciências da Comunicação, SOCICOM, de 2018 a 2020. Ela publicou inúmeros trabalhos, né? A lista é enorme, mas eu vou ficar com o último, que é a Construção Intencional da Ignorância, junto com a Marialva Barbosa, que foi a supervisora de pós-doc dela, em 2020, saiu no ano passado, e ela coordena inúmeras iniciativas, e dentre elas eu vou destacar 2, que é o Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação no JOC, e o Projeto Memória do Jornalismo. E ela está aqui porque também ela tem toda uma reflexão sobre os processos ligados à fabricação das notícias, sobre a historicidade dessas questões, enfim, há várias possibilidades de diálogo aqui, mas nós a convidamos principalmente porque ela criou e coordena a Rede Nacional de Combate à Desinformação, um trabalho muito importante, não é, nos tempos atuais, e a ideia hoje é que ela fale sobre a rede e assuntos, enfim, que estão relacionados a esse tema, né, tão importante, né, que ela vem aqui nos dizer, compartilhar e trocar ideias. Então, eu queria agradecer a Ana e passar a palavra a você. Obrigada, Eduardo. Obrigada pela generosidade aí da apresentação. Não? Obrigada pelo convite seu e do professor Marcos para estar aqui, né, dialogando nesse espaço. Não? Obrigada ao LabCom por ser nosso parceiro na rede. Não? O que eu falar sobre a rede? Né? A gente criou esse nome Rede Nacional de Combate à Desinformação, que é um nome enorme e tudo mais, né? Na verdade, nasceu de 2 campos de observação. Primeiro, na pesquisa mesmo, durante o pós-doc, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a Maria Aula, quando a gente estava
analisando o impacto da desinformação, muito ainda na época se utilizando, ainda usava muito as nomenclaturas de informações falsas e fake news, etc. Muito voltado para isso. E nessa época, quando a gente começou a constatar o tamanho do mercado da desinformação no Brasil e no mundo, né, quando a gente começou a se aprofundar nas pesquisas já existentes e nas nossas próprias pesquisas, surgiu não só, ou potencializou a preocupação, mas surgiu a ideia de trabalhar contra narrativas que pudessem, de algum modo, confrontar, mas não só confrontar, trabalhar proativamente para levar informação enquanto conhecimento comunicado para a nossa sociedade, considerando que as grandes consequências desse mercado da desinformação para a democracia brasileira e, mais recentemente, para a própria saúde do brasileiro. Hoje nós contamos com quase 400 mil mortos, né? Então, a ideia, o embrião da rede nasce em 2019, a gente coloca isso até no projeto para o CNPq, que depois a gente aprova na UFP para produtividade. E em 2020, já durante a pandemia, nós criamos um outro projeto, que foi um projeto de verificação e checagem, que também que estaria também nessa ideia, né? Então, nasce com essa pesquisa, mas também de uma observação do próprio ambiente da desinformação. A gente entra com o jornalismo de verificação e checagem, que foi um projeto contemplado dentro de um edital da própria Universidade Federal do Piauí, voltado para a desinformação dentro da pandemia. E nesse projeto, já em março do ano passado, a gente fez uma parceria com o aplicativo Eu Fiscalizo, que foi desenvolvido também por uma pós-doutoranda, que é a professora Cláudia Galhardi, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. A gente fez uma parceria e esse aplicativo, ele recebe diariamente notificações dos usuários e por esse aplicativo os usuários colocam suas dúvidas, né? Eles falam muito daquilo que eles têm dúvida, quais são as informações que eles desconfiam que ali tem alguma coisa que não é factual, que não esteja atrelado ao real e que seja alguma coisa manipulada, alguma fake, alguma fraude, etc. Né? Então, a sociedade coloca lá e pede que o aplicativo e que o No Jogo Checagem dê um retorno sobre aquilo. Então, nós começamos com essa parceria de receber essas notificações pelo aplicativo, no JOC realizar as checagens, devolver para o aplicativo distribui de volta para os seus usuários para que eles possam ter aí um contraponto, saber exatamente o que daquilo é verdadeiro, o que não é, etc. Né? Então, nós começamos por aí. Desse 1 ano e pouco de trabalho, nós temos verificado aí muitas transformações dentro do processo morfológico de construção das narrativas, né? Se a gente falava muito em fake, informações falsas, nesse mercado aí, pré-processo eleitoral de 2018 e durante o processo eleitoral de 2018, na pandemia esse processo se intensificou bastante, não só com o incremento do número da produção dessas narrativas desinformacionais, mas também no próprio formato dessas narrativas, né? Elas deixaram de ser completamente falsas, fraudulentas, etc., e passaram a ser composições entre uma fraude, um fake, uma mentira, alguma coisa factual, alguma coisa que foi descontextualizada, que aconteceu na Austrália, depois foi para a Alemanha, depois veio para o interior de São Paulo, alguma coisa que aconteceu no interior da Bahia há 10 anos atrás e que teve as imagens descontextualizadas e jogadas em Manaus, né? Então, essa composição se tornou muito mais complexa. E às vezes num vídeo de 5 ou 10 minutos, os nossos voluntários, né, os nossos voluntários que vão da graduação ao pós-doc, tem muito trabalho para fazer a checagem e uma checagem chega a ter 3, 4, 5 páginas e às vezes a gente usa
3 ou 4 etiquetas, assim, isso dessa mensagem é verdadeiro, isso dessa mensagem é falso. Isso aconteceu, mas foi nesse contexto, em tal lugar, no ano tal, etc. E isso retorna pro cidadão que faz essas denúncias pelo aplicativo Eu Fiscalizo, de modo que a gente possa aí manter uma interlocução. Mas essas iniciativas são iniciativas dentro de instituições federais de ensino superior, que envolvem graduação e pós-graduação, e que tem um alcance pequeno no que concerne ao confronto com todo o mercado da desinformação, mas não só com o mercado, porque nós, pessoalmente, tomamos a desinformação como um fenômeno, né? Nós tomamos essa desinformação, e esse fenômeno ele é formado por esse mercado de construção intencional da desinformação. Nós temos também uma parte que é construída dentro do próprio contexto social, e na pandemia isso ficou muito visível, ou seja, um confronto entre os regimes de evidência da ciência e de experiência da medicina, e, de certa forma, esse regime de experiência da medicina passou também a produzir narrativas que se transformaram em desinformacionais e que não tinham essa intencionalidade, que tinham ou que não tinham, é uma coisa discutível, mas que os médicos acharam, olha, o tratamento precoce pode ajudar, sim, porque minha experiência diz que sim, eu sou um ortopedista, eu sou um dermatologista, eu sou não sei o quê, e isso se confronta com o pessoal da ciência, né, o pessoal da imunologia, o pessoal que está na linha de frente, efetivamente trabalhando com isso. Então, a gente viu desinformação de diversos lados, desinformação no ambiente místico, muito dentro das igrejas, não só das neopentecostais conservadoras, mas também da própria Igreja Católica e de toda a sua abrangência no Brasil. Então, a gente tem, nesse fenômeno no mercado, aquilo que é construído na sociedade, nós temos, sobretudo, aparatos de receptividade dessa desinformação, que chega até o cidadão comum no Brasil pelos aplicativos de mensagem. Então, essas iniciativas nossas eram iniciativas pequenas frente a tudo isso, né? Toda essa bolha que a gente estava vivenciando, né? E na época eu entrei como voluntária no projeto Mandacaru, que é um projeto vinculado ao Comitê Nordeste de Combate à Covid, que estava sendo coordenado pelo Miguel Nicoleles, que eu acredito, acho que recentemente ele saiu, né, do Comitê Nordeste de Combate à Covid, mas naquele momento eu tentei criar uma rede dentro do projeto Mandacaru que fosse mais uma rede de monitoramento, uma rede de verificação e checagem, pensando no nosso próprio ambiente da comunicação e do jornalismo. E dentro do projeto não foi possível, por diversas questões, eram muitos voluntários de várias áreas, etc., e não houve ali uma coordenação que pudesse fluir para isso. Mas, considerando que a gente pensa e procura, né, tornar viável aquilo que a gente acha que pode contribuir com a sociedade, né, então, assim, nós partimos para o nosso próprio campo de trabalho na comunicação, para o nosso próprio network, aí a partir das próprias associações, federações que eu estive à frente durante algum tempo, ou seja, uma rede de amigos, de pesquisadores, de colaboradores com os quais a gente mantém uma interlocução em todo o país, e nós começamos a trabalhar. Fizemos contato com a UFPE, fizemos contato com a Federal do Espírito Santo, de Sergipe, etc., e a rede se transformou numa queda de paradigma, porque, para além do campo da comunicação e da pesquisa e dos projetos de extensão dentro das universidades, das federais, das privadas, etc., que tem muitos na rede, os nossos próprios colegas foram indicando outros projetos que estavam vinculados às outras áreas da ciência, inclusive das ciências mais duras, né? Algumas não vinculadas às ciências humanas, sociais aplicadas, letras e artes, etc., mas ao pessoal mesmo da linha de frente no combate à Covid, né? E nós fomos contactando todo mundo, né, nessa ideia. Então, a rede ela se concretizou exatamente 7 meses atrás. 24 de setembro, nós fizemos esse lançamento nacional, né, com projeção nas grandes redes de comunicação do país, né?
E na época nós tínhamos, acho que 33 parceiros, 7 meses atrás. Hoje nós somos 112, não? Por que a rede é essa quebra de paradigma? Primeiro porque, como nós estamos centrados na comunicação, e no meu caso eu sou jornalista, muito embora metida historiadora, e o Eduardo sabe disso, fazendo essa interlocução entre os campos da história, da filosofia e da comunicação, mas pensando muito a partir do meu lugar social, né? Então, uma visualidade de que nós somos os responsáveis principais, por isso que nós estamos mais preocupados, e a rede me mostrou que não, né? Que nós temos profissionais, que nós temos pesquisadores, que nós temos cientistas no país inteiro, na menor cidade do país, na maior cidade do país, em São Paulo, onde vocês estão, preocupados com as consequências sociais desse fenômeno da desinformação. Não? Então, fomos contactando um a um. Hoje nós temos São Borja, no Rio Grande do Sul, acho que são 2 ou 3 projetos. Nós temos projetos de Cruzeiro do Sul no ar, 3 projetos de Cruzeiro do Sul no ar. Eles foi que me convidou para falar no evento de mobilização do Fórum Social Mundial do próximo ano. Aí, né? E nós temos projetos de Rondonópolis, no Pará, dentro de uma universidade pública, voltado para jornalismo de checagem, voltado para agências de notícias. Nós temos projetos no interior da Paraíba, projetos aqui no Piauí. Em São Paulo, nós temos vários projetos, Rio de Janeiro, etc. Hoje nós temos... no Instagram eu não posso projetar a plataforma, né? Mas eu vou tentar falar um pouquinho, né? Então, hoje nós temos 18, na paleta de menus de parceiros, nós temos 18 modalidades de parceiros, né? Isso é aberto. A plataforma não é efetivamente a estrutura da rede, né? É o lugar de visibilidade em que qualquer pessoa pode entrar em qualquer um dos canais dos parceiros, né? E a gente atua nas outras redes, né? Com exceção do Twitter, a gente trabalha tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, né? Mas são canais de visibilidade. A rede em si é um dar as mãos, né? Andar de mãos dadas, cada um no seu ambiente. A rede não tem a intencionalidade de levar mais trabalho para ninguém, porque nós já sabemos, e a minha medida sou eu mesma, e a minha medida é pesada, então, assim, é muita coisa, e não dá para fazer mais do que a gente já faz. Então, a ideia é que a gente trabalhe junto com o que a gente faz, né? E a gente foi somando projetos pelo país todo, com a intencionalidade de pegar temáticas, por exemplo, de combate ao movimento anti-vacina, que a gente recebe uma notificação de uma informação falsa pelo aplicativo, a gente transforma em uma matéria de checagem, mas que outros projetos de divulgação científica, de grupo de distribuição por WhatsApp, trabalham essa mesma temática e levam para distintos públicos e muito mais públicos, cada um na sua seara, né? Cada um no seu ambiente de atuação. Então, a gente está tentando trabalhar um tema com diversos parceiros, sob diversas formas, para chegar a diversos públicos. De certa forma, se nós trabalharmos individualmente, isso não se torna possível porque o modelo de negócio das plataformas não permite, porque o modelo de negócio das plataformas restringe a visibilidade, sobretudo daquilo que trabalha mais com factualidade, etc. Então, nós temos aí alguns processos de restrição e a rede busca dar as mãos para que a gente possa efetivamente trabalhar todo mundo junto nesse combate. Então, hoje nós temos no nosso primeiro menu de parceiros, nós temos aplicativos e sites de inteligência artificial. Um deles é o Eu Fiscalizo, que eu falei para vocês, que foi criado dentro da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Nós temos um site que foi criado dentro da Universidade Católica de Pernambuco, que chama Confere Aí, que o usuário já entra direto no Confere Aí, já coloca a informação e ela já é checada automaticamente. João Fake News é um chatbot para o WhatsApp, não?
Tem o aplicativo Evisu, que é um aplicativo voltado para enfrentamento e denúncia de violência sexual contra a mulher, é vinculada ao curso e à Escola de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos as agências, né? Temos um menu que é de agência, então tem a agência Bore, que é uma agência sediada em São Paulo, também tem 1 ano e pouquinho de trabalho, é uma agência que faz esse link entre a ciência e o jornalismo, disponibilizando não só releases, mas o material e também fontes da ciência para os jornalistas cadastrados, né? Faz um trabalho muito bom. Temos agências do Espírito Santo, do Pará, da Unipampa, né, no Sul. Tem uma agência muito grande, que é a Agência de Notícias de Direitos dos Animais, ela tem 12 anos de atuação, né? E é uma agência que já sofreu muitos ataques daquilo que a gente denomina empiricamente de milícias digitais, também, assim como a Rede Nacional de Combate à Desinformação, já teve o site derrubado, né? A agência de Santa Maria, da Universidade Federal de Santa Maria. Temos as redes, né, as redes como a Rede Consciência, né, que trabalha com jornalismo científico, que é uma rede bastante conhecida no campo da comunicação. Volta e meia, os pesquisadores dessa rede são chamados, inclusive para o Roda Viva, né, para estar atuando. Tem a Rede Amazon, que é de Roraima, que tem um trabalho belíssimo no norte do país. Uma rede União Pro Vacina, né, que é vinculada à Universidade Federal de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão Preto, que são muitas, né? Tem a rede de análise da Covid, que é uma rede que pega pesquisadores de todo o país, de várias áreas, né? E essa rede congrega os dados sobre a Covid de todo o país, né? Tem uma rede que é de direito e tecnologia e sustentabilidade, que chama DETEX. Tem rede de educação, que é a rede Paulo Freire, que foi criada também dentro do projeto Mandacaru. Tem uma outra rede que foi criada recentemente, e brasileira de jornalistas, comunicadoras com visão de gênero, não? Que também trabalha muito para desmistificar narrativas nesse ambiente de gênero e de raça, né? Tem uma outra rede, que é a Renoi, que é uma rede da nossa área, que é de observatórios de imprensa, que já existe há mais de uma década, né? Temos os projetos e os coletivos de fact-check, como o Coletivo Bereia, que tem sede no Rio de Janeiro e trabalha checando desinformação no ambiente da religião, né, independente de qual religião. Elas têm liderados ali pela Magali Cunha, eles têm um trabalho efetivo muito grande, né? Tem o nosso próprio projeto, tem o ETEC, que é do Rio de Janeiro, tem o Desminto, que é do Tocantins, não? O Coar é do Piauí, o Avoador é da Bahia, tem o Duvid, que é do Pará, e tem o fakebook.eco, que trabalha diariamente para tentar combater a desinformação no ambiente voltado exatamente para o meio ambiente, né? E aí combate muito aquilo que o próprio governo e os parlamentares vinculados ao governo propagam diariamente. Agora, essa semana, semana passada, com a questão da cúpula do clima, né? A desinformação a partir do nosso presidente e dos seus parlamentares, etc., circularam com grande intensidade, e o fakebook.eco trabalha muito para tentar desmistificar essas desinformacionais. Nós temos portais de notícias, né, como o Brasil de Fato, do Pernambuco, o Rondon do Pará, o Ocorre Diário do Piauí, o jornal Um Cidadão, que é da Maré, das favelas da Maré, no Rio de Janeiro, que tem um trabalho fabuloso de cidadania, né, de levar uma informação coerente para as comunidades, né, do Rio de Janeiro. Temos inúmeros projetos de educação, que a gente denomina de comunicação educativa, começando pela Universidade Federal do Pernambuco, com o Coronavírus em Cheque, ali da Ivana Fettini, e de várias outras colegas da Federal e do programa de pós-graduação, né,
que trabalha com podcasts, com drops, com artigos científicos e de opinião. Lá na Universidade Federal do Pernambuco, elas também têm programas dentro da Rádio Paulo Freire, como o Fora da Curva, que está aqui conosco, né? E aí passa pela Federal do Espírito Santo, né? Lá no Pernambuco também, dentro da Paulo Freire, eles têm um projeto que chama Saúde é o Tema. E Saúde é o Tema tem, inclusive, parte do projeto é Manda no Zap. Então, eles produzem áudios curtos de combate à desinformação para você debater e jogar dentro do WhatsApp, confrontando essas narrativas. Tem o Vaza Falciani, também aí de São Paulo, né, que trabalha com educação, né, para mídia. Tem um projeto que eu gosto muito, que é muito interessante, que é o Infocast, que é da filosofia de Juiz de Fora, né, que trabalha com podcasts, mas também com grupos de distribuição para o WhatsApp nesse combate à desinformação. Então, a FMG, a gente tem um projeto multidisciplinar que chama Força Tarefa, MEREC, né? E aí são muitos, sob torção, que também é da USP, Comunica Educação, que é da Unesp, de Bauru, tem o pessoal de Santa Maria, tem o Vidia Academics, que também é da USP de Ribeirão Preto, tem o Direitos Humanos na Pandemia, que é da UFAC, né, de Cruzeiro do Sul, no Acre. E aí entra o pessoal da Educamídia, né, que é um projeto vinculado à ONG Palavra Aberta, né, que também é nossa parceira. Né. Essa semana entrou um projeto que é Transforma CZS, né, de conscientização ambiental, que também é do Acre, muito voltado para esse momento de necessidade de conscientização ambiental. Aí a gente tem inúmeros projetos, né, voltados mesmo para isso. Tem o Mão Solidária, que é vinculado ao MST do Pernambuco, e que tem um projeto que trabalha com bicicletas nas comunidades de Recife e de outras cidades, levando cestas básicas, alimentação e informação básica para comunidades. Coloca uma caixinha de som na bicicleta e vai se passando as informações básicas desde o início da pandemia, né? Como usar máscara, distanciamento, evitar aglomerações, etc, etc, né? E aí a gente passa por... Tem um parceiro que tem sido muito atuante na rede, que é um projeto que chama Democracia Digital, que é vinculado à Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, né? Esse projeto tem o apoio da Embaixada da Alemanha e tem, ao longo de 2020 e 2021, realizado inúmeras pesquisas nesse ambiente da desinformação nas redes e voltado para uma democracia digital, né? Tem o Reconfigurações Jornalísticas, que é da Federal Fluminense, e por aí vai. Tem o pessoal da microbiologia de Minas Gerais, né? O Conscientize-se do Acre. Tem os observatórios, a gente trabalha com observatórios desde ética jornalística, lá em Santa Catarina, com o Rogério Cristofoletti, passando pelo Observatório de Comunicação Pública da Milena Weber, no Rio Grande do Sul, Observatório de Mídia do Edgar, da Federal do Espírito Santo, tem o Observatório de Tocantins, da UFPE, da UFPB, da Estadual da Paraíba. Tem um observatório muito interessante, que é o de transição religiosa, né, que as componentes elas tiveram sérios problemas com a pandemia, perderam membros da família muito próximos, mas que é um observatório que trabalha exatamente vendo como é que as religiões neopentecostais conservadoras estão crescendo no Brasil e como que isso se reflete no processo de desinformação. Aí vem os observatórios da própria Covid-19, né? Tem SOS Imprensa, né? E por aí vai. Vários projetos de divulgação científica, e a gente entra com o Prairie Science, que são pesquisadores brasileiros, alguns moram no Canadá e em outros países, né? Covid Verificado, que é da USP, aí, que é do pessoal de farmácia, mas que faz doutorado na imunologia da USP.
Tem o Divulgação Covid, Divulgação Científica, da Fiocruz, que é um projeto muito atuante, do Rio de Janeiro, que é muito atuante, que produz vídeos diários, já ultrapassaram aí durante esse processo de pandemia mais de 100 vídeos esclarecedores com fontes credíveis da ciência, levando uma informação de qualidade, né? Para você entender, também é da USP, Bio versus Covid é da UFAC, Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Microbiologia da UFMG, Laboratório de Inteligência Artificial da Paraíba, né? E aí a gente tem o LabCom da UNB, tem o LabCom da USP, tem os núcleos de pesquisa, aí são muitos, né? Que aí vai o FRJ, o FRN, o FSE, o FPI, não? PUC, São Paulo, Casper Libero, Unifespa, a Universidade Federal de Campina Grande, Rondônia, Rio Grande do Sul, não? São muitos. Tem os coletivos, né? Como Intervozes, que é um coletivo que luta pela democratização da comunicação no Brasil já há bastante tempo, tem uma reputação já consolidada, tem uma atuação muito aguerrida dentro do próprio Congresso Nacional, ainda como presidente da SOCICOM, né, da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas. Nós fizemos várias parcerias com Intervozes, inclusive acompanhamento da agenda diária do Congresso Nacional, de todos os projetos de lei voltados para a comunicação, para a democratização da comunicação no país e para a questão da cultura também, né? Instituições do campo da comunicação, porque quando eu criei a mídia, eu estava ainda na SOCICOM, então eu fui conquistando essas instituições, né? E aí a gente tem a UCAR, SBPJ, que trabalha com educação para a mídia, que tem sido muito atuante na rede, o próprio LEPIC, a Brapcorp, a BPCom, não? A BCiber, o Instituto Devir Educação, é um instituto de Santos, né? Agora entrou também o Palavra Aberta, que tem uma atuação muito boa também voltada para essa questão da comunicação, desse letramento para a mídia, né? A partir da educação, desde a educação inicial, né? Temos revistas científicas, museus, meios de comunicação de universidades, campanhas, né, como Todos pela Vacina. Eu acho que é uma campanha que muita gente viu, foi lançada em janeiro por alguns parceiros da rede, com a adesão de vários atores globais e que teve aí uma visibilidade muito boa, e em cujo site, né, Todos pela Vacina .com.br, você pode baixar vídeos, baixar material explicativos para combater a desinformação sobre a vacina. Tem a campanha Se Liga no Corona, que é uma campanha da própria Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, que tem um trabalho já bem intenso, é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação, né, que tem um trabalho intenso nesse ano de pandemia, né? Tem as organizações não governamentais, tem uma organização internacional que se chama MIDA, né, que entrou com um projeto de check global, não? Enfim, a rede não se trata de uma rede somente de combate à desinformação no sentido de jornalístico, de verificação e checagem, mas se trata de uma rede que trabalha de alguma forma, cujos parceiros trabalham de alguma forma para levar a informação e, sobretudo, que se esforçam para transformar essa informação em um conhecimento palatável para o cidadão comum brasileiro aí nas diversas regiões do país, né, de diversas formas, por diversos meios, né? É mais ou menos isso a rede. Eu não sei se deu aí para passar. Sim, deu. Não, é imenso mesmo o trabalho. Eu acho que é importante que as pessoas saibam que todas essas informações elas se encontram disponíveis no site, não é, Ana? Da Rede Nacional de Combate à Desinformação. rncd.org, é muito fácil, né? rncd.org, não, você pode entrar lá, entrar nas redes, e se tiver um projeto, se tiver uma instituição ou qualquer iniciativa nesse sentido, entrar em contato conosco.
Não? E o que é impressionante no trabalho da rede é uma diversidade de instituições e ações, grupos, não é? Como você mencionou, não é? São observatórios, são laboratórios, são, enfim, coletivos. Tem uma infinidade de agentes que, de uma certa maneira, procuram enfrentar essa situação e, ao mesmo tempo, como é o caso também do LEPCON, de forma muito modesta, e, ao mesmo tempo, é uma abrangência nacional. Né? Uma das perguntas que surgiu foi se havia no Tocantins alguma possibilidade de conexão, e você respondeu, enfim. E isso é bastante impressionante no projeto, né? O quanto ele, ele de uma certa maneira, consegue reunir essas iniciativas que se dão em todos os cantos. E isso já me leva a um diagnóstico, né? Acho que o teu próprio relato aponta para isso, né? De que, enfim, todos nós percebemos a gravidade do problema, né? Que enfrentamos hoje. Eu acho que é mais ainda agravado pelo fato de a fonte de uma boa parte dessa desinformação se encontra no topo da pirâmide, né? Ela é propagada pelo governo federal, né? Por vários ministros, por vários secretários, enfim. Então, o Brasil enfrenta hoje uma situação particularmente complexa desse ponto de vista, que é uma situação que é geral, né? A desinformação é um problema geral, não é um problema só no Brasil. Há rejeição à, à vacina em diferentes lugares por diferentes motivos, isso é possível perceber. E o que me leva nesse diagnóstico, né, que você mesmo levantou, se não, é óbvio, a gente no fundo cria mecanismos paralelos, né, porque dado que o próprio governo ele é a fonte dos problemas e não tem muita perspectiva de que ele sairá tão breve, não é assim? Sairá, espero eu, em 22, mas até lá muita água vai passar embaixo da ponte. Se não seria o caso, não é? Não sei, pensando de articular proposições, né, a fim de pensar uma política mais geral, né? Porque são tantos os grupos que você reúne e a plataforma reúne, não é? A rede reúne de iniciativas de coletivos a fio cruz, né? Pegando dois extremos, que eu fiquei durante a tua fala pensando se não seria algo de médio prazo, não é? Pensando em 21, 22, não é? Que temos de 21 e 22, e pensando num novo governo, na elaboração de propostas mesmo, de políticas públicas, não é? Porque no fundo é isso, não temos. E pela ausência é preciso que a sociedade se mobilize. Você mesmo já falou, né, que houve ataque de milícias virtuais. Esse é um grande problema hoje que nós enfrentamos em diferentes campos, ataques de hackers, ataques, né, os mais hediondos, né, de intervenções, as mais hediondas em falas que procuram justamente combater isso. Então, eu não sei, eu acho que a partir daquilo que você trouxe, eu me perguntei se não seria o caso de pensar mais a médio e longo prazo, nesse sentido, de a partir dessa infinidade de atores, agentes, de sistematizar algumas contribuições para uma política pública de combate à desinformação. Não sei o que você acha. Eu concordo plenamente, né? Eu não sei se a gente tem perna para tanto, mas É o problema. é uma das iniciativas, né, que a gente desenvolveu e está envolvida, e só desenvolveu porque muitos amigos e muitos pesquisadores abraçaram, e muitos colaboradores, jornalistas, e muita gente abraçou a rede. Então, assim, mas é uma das frentes, né?
Ainda enquanto presidenta da Socicom, a gente trabalhou junto com o próprio coletivo Intervozes, em diversos momentos, com o próprio LATECOM da UNB, lá com o Jonas Valente, com o Paulino, que hoje me substitui na Socicom, para, sobretudo, tentando intervir diretamente na questão da PL 2030, né? Denominada PL das fake news, mas que abrange muito mais, que abrange regulação das plataformas, né? Posteriormente a gente entrou, né, também aí ao lado da Intervozes, do LAPCOM, com o Observacom da América Latina, e em agosto, né, foi entregue por várias instituições, inclusive pela própria Socicom também junto, foi apresentado um documento de propostas de padrões para regulação, autorregulação e corregulação das plataformas digitais, que tem e que envolve tudo isso, né? Que de certa forma favorece o mercado da desinformação. Então, sim, é um estudo muito grande, feito pelo pessoal da ULEPIC, feito pelo pessoal da Intervozes, que a gente procura estar junto e atuar e apoiar junto também, junto das iniciativas no Congresso Nacional, né? O que eu acredito é que, a partir desse ambiente plural, diverso, dessa quebra de paradigmas que a rede tem proporcionado em diversas perspectivas, né? Em 7 meses a gente criou uma instituição virtual, que ela não tem formalização, mas é uma instituição virtual maior do que todas as instituições do nosso campo. Então, assim, a gente tem uma representatividade, mas, sobretudo, a gente tem olhares díspares para o fenômeno da desinformação e da informação, né? Porque a desinformação é o lado oposto da informação, mas está nesse fenômeno, né? A gente tem esses olhares díspares e eu acho que, a partir desses olhares, a gente pode começar a pensar políticas públicas e de combate à desinformação, e nós temos legislações, uma legislação que pode atender a algumas posturas e alguns crimes virtuais, né? Mas nem todas nem todas as posturas são atendidas. Então eu acho que a gente tem que partir para trabalhar dessa forma, mas, sobretudo, para além desse trabalho frente ao Congresso Nacional, né, e a gente tem atuado também muito junto à SBPC, nos grupos de trabalho da SBPC, que, embora eu tenha saído da instituição, eu permaneço, né, também com essa perspectiva de fazer gestão, né, aos parlamentares no Congresso Nacional. Mas, para além disso, esse fenômeno da desinformação em si, né, também deve ser pensado, e aí entrar com políticas públicas na área da educação, para essa questão do letramento para a mídia, para essa questão de uma educação crítica, etc., né? Também está no escopo da rede, porque aí nós temos alguns parceiros, né? 4 ou 5 parceiros que trabalham com essa questão, com essa preocupação de combater a desinformação a partir dessa educação para a mídia, para uma educação crítica. Então, são várias frentes, né? Nós temos essa frente imediata, que é esse combate corpo a corpo, né? De diversas formas. Nós temos essa atuação voltada mais para uma formulação de leis, né? E de implementação de políticas públicas, junto com alguns dos nossos parceiros. E nós temos uma outra frente com alguns parceiros, não, que é essa questão da educação, não, para além de todo o escopo de uma informação que a gente procura trabalhar no ambiente da história, como vocês fazem aqui no LEPCOM, não? Como a gente faz lá no projeto Memória do Jornalismo, em todos os ambientes da ciência que estão envolvidos na rede. Então, assim, eu acho que são diversas frentes de atuação, algumas delas levam para essa confluência para subsidiar políticas públicas. Essa mesma pergunta me foi feita ontem, após o evento no Fórum Social Mundial, se a gente... Isso foi uma pessoa que me perguntou depois, né, por WhatsApp,
se nós não iríamos subsidiar a CPI da Covid. Eu digo, olha, a gente até já for com os parlamentares da CPI das fake news, né? E já fizemos eventos com eles na própria Socicom, mas da CPI da Covid a gente não foi chamado, mas se for, a gente tem muito material para subsidiar, muito material nesse âmbito, não? Para subsidiar. Então, sim, eu acho que a sua ideia, a sua sugestão é maravilhosa, depende muito das nossas pernas, que são curtas. Eu sei. E eu acho que isso leva a uma questão que o Marcos fez aqui, Marcos Napolitano. Ele pergunta se há algum convênio com a mídia corporativa que também atua contra as fake news. Não, nós não temos nenhum convênio com as grandes agências de checagem, nem com as agências de checagem vinculadas às mídias tradicionais. Nós tentamos um projeto com o próprio Google, mas foi na época em que a nossa plataforma sofreu ataque, nós ficamos um mês fora do ar. Então, nosso projeto não foi classificado, mas não logrou êxito. Não? De certa forma, eu fiquei até um pouco aliviada para pensar melhor, porque se nós temos um trabalho de tanta criticidade frente às plataformas, né, fazer um acordo, né, intencional com as plataformas para aumentar o nosso projeto, porque aí incluía. A gente estava fazendo a nossa ideia era fazer uma plataforma dentro da nossa plataforma para colocar a entrada das fake news pelo aplicativo e a saída das fake news pelo projeto de fact-checking para que a sociedade pudesse visualizar, né? Mas não fomos contemplados, então a gente não tem nenhum acordo nesse ambiente, né? A gente tem acordos informais, né? Eventualmente eles compartilham alguma coisa nossa e a gente compartilha alguma coisa das grandes agências, né, como a Lupa, os Patos, né, o projeto Confere, né. Eu vou só fazer mais uma pergunta, porque agora acho que nós nos encaminhamos para o final, para não ficar aquela contagem regressiva, porque aqui o vídeo ele vai anunciando, daqui a alguns minutos ele começa a anunciar e é um pouco aflitivo, então para não ficar nesse aperto, né? Acho que a pergunta do Marcos, e você também já mencionou isso, mas toca numa questão que esse é um mercado, né? E é uma cultura, né? Que é muito pautada por questões de ordem financeira, né? Então, é também muito difícil o enfrentamento, porque no fundo, são grupos muito organizados e que são estruturados financeiramente também. Sem isso, obviamente, eles não teriam também tanto sucesso, né? Porque eu acompanho lá pelo grupo do WhatsApp da rede a quantidade de notícias as mais assim sem sentido que vem de todos os lados sobre todos os assuntos. Então você percebe que é uma máquina mesmo. E aí, para complementar, tem uma outra pergunta, que é do João, e aí a gente encerra, Ana, você fala, e aí depois eu tomo a palavra para encerrar. Levando em conta a dificuldade para medir a abrangência da dispersão de notícias falsas por mensagens, quais as perspectivas para combater a desinformação que se espalha pelo WhatsApp? Essa questão do mercado da desinformação e o desempenho desse mercado dentro da rede tem algumas facetas, e que aí seria uma outra conversa longa sobre modelo de negócio, capitalismo de vigilância, né, economia da atenção, etc. São muitas variáveis aí, que é um complexo por onde essa desinformação se torna potencializada, né? Mas nós temos tanto esse mercado com recursos, né, para comprar seguidores, para comprar likes, para comprar espaço, né? E como nós temos dentro desse mercado players, né, que são extremamente, como é que se diz? Eles são experts
no marketing digital das redes de negócio. Então, eles se utilizam das ferramentas, né, que as grandes plataformas disponibilizam, né, para potencializar a sua visibilidade. E ao potencializar a sua visibilidade, potencializam sua lucratividade. Então, se a gente observar os canais de desinformação no YouTube, nós vamos ver que vários deles, que postam vídeos diários, o personagem ele já começa assim: olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não chegou, se inscreva no canal. Nós estamos aqui sobrevivendo para combater essa pandemia das fake news que está lá nos meios de comunicação, no jornalismo de tais e tais lugares, etc. E para a gente combater, a gente precisa da sua ajuda, né? Então, entre no aplicativo, baixe o aplicativo tal, entre no aplicativo tal, colabore com tal, assim, com tantos centavos por mês, não sei o quê. O cara primeiro fala isso, né, de como o seu seguidor deve se portar, e a partir daí ele começa a sua live diária falando alguma coisa muito desinformativa, que às vezes é tão incrível que passa pelo 5G, como é que se diz, por todos os personagens mundiais envolvidos na questão da indústria tecnológica no mundo, e da desinformação no Brasil, entra nos nossos políticos, envolve o Papa, então tudo fica uma grande conspiração, não? Mas, por outro lado, né, essas duas coisas se encontram. A plataforma ela fornece determinadas condições e a desinformação corre muito em cima disso. No que concerne a pergunta sobre como a gente entrar, o WhatsApp é uma seara mais complexa. Acho que todos já perceberam, eu até já escrevi em minha coluna semanal sobre isso, sobre as novas imposições do Facebook para o WhatsApp, né? O WhatsApp é do Facebook agora, e o Facebook está linkando as informações que veiculam pelo WhatsApp, está linkando todas as plataformas, inclusive a sua foto, né, deve ser a mesma em todas as plataformas, não? Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. Né? O Facebook ele é considerado o vampiro de informações, né? Ele é a plataforma que mais vampiriza informações de todos, porque ele, assim como o Google e assim como os outros, trabalham com capital de comportamental futuro, né? Ele trabalha exatamente colhendo o nosso comportamento, né, para saber como a gente vai se portar no futuro imediato, né? E é com essa predição de capital como é que se diz, comportamental futuro, que as operações negociais acontecem na rede, né? Sem que nós, que somos os usuários, nós não somos clientes, nós somos usuários, né? E no momento da rede, participem dessas negociações, e nem tampouco os anunciantes participem dessas negociações, mas elas acontecem conosco sendo consumidores e produtos também. Nós somos os produtos, né? E eu acredito que dentro dessas novas intervenções da grande plataforma Facebook no WhatsApp, eu não sei se vai facilitar esse processo, até porque a transparência das plataformas ela não é uma coisa muito aberta, né? Você tem uma pesquisa recente no Intervozes exatamente sobre a política de transparência e de ética das plataformas, que é bastante fechada. Normalmente elas tomam uma postura quando alguma coisa exacerba muito dentro da rede, né? Como a conta do Trump. Agora o YouTube declarou que não vai aceitar vídeos que falem de tratamento precoce, hidroxicloroquina, etc, mas nem tudo acontece da mesma forma, e as plataformas podem também cancelar. O cancelamento pode acontecer para um lado e pode acontecer para o outro, ou seja, a informação e a não informação podem estar na mesma balança, né? A ética e a antiética podem estar na mesma balança, etc, né? Mas talvez essa fome do Facebook, do Mark Zuckerberg, por informações nossas, né, comportamentais nossas, já que com essas informações ele busca aprimorar mais e mais os seus produtos que chegam até nós e que a gente nem percebe, para nos tornar presos na rede por mais tempo, vender a nossa atenção, etc, etc. Talvez com essas ferramentas também se consiga rastrear
não só a desinformação, mas os crimes que ocorrem pelos grupos, pelos aplicativos de mensagem, como o próprio WhatsApp. E no Brasil, a gente sabe que o WhatsApp, né, desde 2018, se transformou no principal meio de difusão da desinformação, sobretudo os grupos de família e os grupos de distribuição vinculados a igrejas. Né? Eu não sei se eu respondi vocês, mas eu acho que o cronômetro vai começar. Vai Então, começar. se eu não Daqui a tiver, pouquinho. estou devendo. Obrigada por tudo aí, viu? Obrigada por me receber e eu fico aberta para perguntas a posteriori. O Eduardo pode me encaminhar. Certo. Então, eu também queria agradecer muito, Ana. Foi muito bom tê-la aqui conosco, falando sobre esse trabalho magnífico à frente da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Prazer ouvi-la. E eu queria também agradecer a todos que acompanharam, a todos e a todas que acompanharam, encaminharam perguntas, informando também que esse vídeo, como vocês talvez saibam, ele fica armazenado no IGTV, né, do próprio canal, então depois ele poderá ser consultado. Então, muito obrigado. Agora veio o cronômetro, então de fato estamos no final, precisamos terminar. Obrigada a todos. Obrigada, Eduardo, professor Marcos. Né? Tudo de bom. Tudo de Namastê. bom. Um abraço, beijos. Tchau, tchau. Boa noite para todos e todas.